Capítulo 9, parte 3. Como saber com os chineses? Como saber? Como saber? É sua obrigação de saber. Vós dirigis os S.I.I. Os S.I são os serviços de informação. Isso é um pouco esquecido. Vigiai a China, general, vigiai a China. É de lá que virá. A Força Internacional Aeronaval, estacionada no norte de terra, Adélia, deslocou-se nas 3 dimensões em forma de escudo e ficou em estado de alerta permanente. Tinha 2 olhos virados para o ar e acima do ar, e ouvidos que iam até o fundo do oceano. Quando os olhos de Eleia viram novamente, o presidente Locan estava de pé, no centro da imagem. À esquerda, na direção do olho esquerdo, estava Coban, que olhava Locan e o escutava. E à direita, metade do rosto de Paikan inclinava-se para ela. Locan parecia afogado de cansaço e de pessimismo. Eles ocuparam todas as cidades do centro, dizia ele, e Gonda 7 até a segunda profundidade. Nada consegue detê-los. Nós matamos, suas perdas são fantásticas, mas seu número é incrível. Eles chegam em ondas e mais ondas, sem cessar. Agora todas as suas forças convergem para Gonda 7, a fim de destruir o Conselho e a Universidade. E se dirigem para a arma solar, na esperança de impedi-la de partir. Destruímos todas as avenidas que conduzem à arma, mas eles abrem covas de todos os lados, aos milhares. Cada um cava seu pequeno túnel. Não posso acelerar o lançamento. Honestamente, não sei dizer se conseguiremos pará-los por bastante tempo, ou se eles conseguirão chegar à arma antes que esta tenha levantado voo. Eu o espero, disse Coban. Se devemos ser destruídos, ao menos que os outros vivam. Quem somos nós para condenar à morte a terra inteira? Você é pessimista, Coban. Não será assim tão terrível. Será pior do que tudo o que possais imaginar, e vós bem o sabeis. Já não sei mais, já não imagino mais, já não penso mais. Fiz tudo o que poderia fazer, sendo o responsável por Gondawa, e agora ninguém pode parar mais nada, nem saber o que fará, parar ou não. Estou exausto. É o peso da terra morta que vos esmigalha. É fácil, Coban, é fácil dizer as belas frases quando se está fora da ação. Preste atenção, Coban. Eles acabam de desembarcar um novo exército em Gonda. Vão nos atacar com fúria. Nada posso fazer por você. Preciso de todas as forças de que disponho. Você tem sua guarda. Ela está no combatente, replicou Coban. Nós os rechaçaremos. Adeus, Coban, Locan desapareceu. Não era senão uma imagem. Coban tornou-se o centro da visão e aproximou-se de Eleia. Fez sinal para alguém que ela não via. Escute, Eleia, se você me entende, não tenha medo, disse ele. Vamos fazê-la beber um licor de paz que adormecerá não somente o seu espírito, mas cada parcela de seu corpo, a fim de que nenhuma célula estremeça quando o frio a possuir. Estou perto de você, disse Paikan. O corpo de Eleia sentiu que eles introduziam uma espécie de sonda macia na boca, garganta e estômago, e que aí fazia correr um líquido. Sua revolta foi tão grande que lhe devolveu a consciência. Quis sentar-se e protestar, mas de repente não sentiu mais necessidade disso. Sentia-se bem. Tudo estava bem, maravilhosamente bem. Ela não tinha mais nem vontade de falar, não era necessário.
Cada um devia compreendê-la como ela compreendia a cada um e a todos. Você está bem? Perguntou Coban. Ela nem o olhou. Sabia que ele sabia. Você vai adormecer totalmente, muito suavemente. Não será um sono longo. Mesmo se você dormir durante alguns séculos, não será mais longo que uma noite. Uma noite, uma doce noite de sono, de repouso. Você entendeu? Nada mais que uma noite. E quando você acordar, estarei morto há tanto tempo que você não terá mais pena. Estou com você, estou perto de você. Dispam-na e levem-na, ordenou Coban a seus assistentes. Paikan rugiu. Não a toquem. Inclinou-se para ela e tirou-lhe as faixas de roupa que ainda lhe restavam. Depois espalhou sobre seu corpo um pouco de água morna, lavou-a docemente com todos os cuidados de uma mãe pelo seu recém-nascido. Ela sentiu sobre o corpo suas mãos amadas, estava feliz. Paikan, sou sua. Dormir. Via a sala ao seu redor estreita, de teto baixo, com uma parede convexa de ouro furada por uma porta redonda. Ouvia o barulho da batalha que se aproximava na espessura da terra. Tudo estava bem. A imagem sangrenta do chefe dos guardas apareceu. Tinha perdido seu capacete e metade da pele da sua cabeça. Atravessaram a terceira profundidade. Dirigem-se para o abrigo. Defendam o abrigo, reúnam todas as forças em volta dele, abandonem todo o resto. O guarda verde e vermelho desapareceu, a terra tremia. Paikan, carregue-a, venha comigo. Vem, Eleia, vem, eu lhe carrego, você está nos meus braços. Sou eu quem te carrego. Você vai dormir, estou com você. Ela não queria dormir, ainda não. Já não. Tudo era tão bom ao redor dela, tudo era tão bom nos braços de Paikan. Nos seus braços ela desceu uma escada de ouro e atravessou uma porta de ouro, ainda alguns degraus. Deite-se aqui, a cabeça na minha direção, disse Coban, os braços sobre o peito. Bem, escute, Moissan, você me ouve? Ouço. Envie-me a imagem de Gonda I. Quero ficar a par dos acontecimentos até o fim. Vou enviá-la. A abóbada do abrigo tornou-se uma imensa planície. Do céu de fogo caíam guerreiros vermelhos. Na sua multidão vertical, o choque das armas de defesa abria lacunas enormes, porém, dos céus surgiam outras e outras. Chegados ao solo, eles eram atingidos pelos fogos cruzados das armas enterradas. Os novos cadáveres iam se juntar à multidão dançante dos mortos. Sacudidas sem cessar pelos choques das armas, os que escapavam enfiavam-se imediatamente no solo, agachados sobre seus assentos que lhes abria caminho. O solo defendia-se, explodia, erguia-se em molhos e projetava entre os restos da sua própria carne seus agressores deslocados. Eleia pensava que tudo isso estava bem, tudo estava maravilhosamente bem. Ela começa a dormir, disse Coban. Vou lhe colocar a máscara. Diga-lhe adeus. Ela viu a planície se abrir de uma ponta a outra do horizonte, rejeitando para suas bordas as quantidades de mortos e de vivos, com os rochedos e com a terra. Uma maravilhosa flor gigantesca de metal e de vidro saiu da terra aberta e subiu para o céu. O exército que caía do céu foi afastado e rejeitado como poeira. A flor fantástica subiu e desabrochou. Abriu à volta dela suas pétalas de todas as cores.
desvendando seu centro, seu coração mais transparente que a água mais clara. Encheu o céu, no qual ela continuava a subir, e começava a virar docemente, depois mais depressa, cada vez mais depressa. Estava maravilhosamente bem. Estou bem, vou dormir. O rosto de Paikhan tapou a flor e o céu. Ele a olhava, ele era belo. Paikhan, não havia senão ele. Sou de Paikhan. Eleia, sou eu. Você vai dormir, estou com você. Ela fechou os olhos e sentiu a máscara pousar-se sobre o seu rosto. O bocal respiratório pousou sobre seus lábios, afastou-os, entrou na sua boca. Ouviu ainda a voz de Paikhan. Eu não a dou a você, Koban. Eu a trouxe, mas eu não a dou. Ela não é sua. Ela nunca será sua. Eleia, minha vida, seja paciente. Nada mais que uma noite. Estou com você para a eternidade. Ela não ouviu mais nada, não sentiu mais nada. Sua consciência estava submersa. Seus sentidos se fecharam. Seu subconsciente desapareceu. Ela não era mais que uma bruma luminosa, dourada, leve, sem forma e sem fronteiras, que se apagou. Eleia havia tirado o círculo de ouro. Seu busto erguido, encostado à cadeira, o olhar fixo perdido no infinito, apesar do presente. Silenciosa, imóvel, como uma estátua de pedra, oferecia um rosto de tal força trágico que ninguém ousava mexer, dizer uma palavra, romper seu silêncio com um pigarro ou com um ranger de cadeira. Foi Simon quem se levantou, colocou-se atrás dela, pousou suas mãos sobre seus ombros e disse carinhosamente: Eleia. Eleia não se mexeu. Ele repetiu: Eleia. Sentiu os ombros dela tremerem sob suas mãos. Eleia, venha. O calor da sua voz, o calor das suas mãos atravessaram as barreiras do horror. Descansar. Eleia levantou-se, virou-se para ele e olhou-o como se ele fosse o único ser vivo no meio de mortos. Ele estendeu-lhe a mão. Ela olhou esta mão estendida, hesitou um instante. Depois, nela, colocou a sua, a mão de Paikhan, uma mão, a única mão no mundo, o único socorro. Simon fechou lentamente seus dedos ao redor da palma gelada, pousada na sua. Depois começou a andar e levou Eleia. De mãos dadas, desceram do pódio, atravessaram juntos a sala, seu silêncio e seus olhares. Henkel, sentado na última fila, ergueu-se e abriu-lhes a porta. No momento em que eles saíram, as vozes se ergueram, o zum-zum encheu a sala. Discussões nasceram de todos os lados. Cada um tinha reconhecido as últimas imagens da cena que havia sido transmitida a Simon quando ele colocara o círculo receptor. E cada um adivinhava o que devia ter se passado em seguida. Paikhan saindo do abrigo, Koban bebendo o licor da paz, despindo-se e estendendo-se no seu caixão, colocando sobre seu rosto a máscara de ouro, o abrigo se fechando, o motor do frio começando a funcionar. Durante aquele tempo, a arma solar, prosseguindo sua rota aérea, atingia os limites de Enisorai e entrava em ação. Qual havia sido exatamente o seu efeito? Não se podia senão conjecturar.
como se o sol pousasse sobre Enisorai, havia dito Coban. Sem dúvida, um raio dessa temperatura fantástica, fundindo a terra e as pedras, liquidificando os montes e as cidades, rasgando continentes até suas raízes, cortando-lhes pedaços, revirando e girando como uma roda de ferro e jogando tudo nas águas. E o que Coban temera havia acontecido. O choque tinha sido tão violento que havia repercutido sobre a massa terrestre. A Terra tinha perdido o equilíbrio da sua rotação e tinha enlouquecido como um peão inclinado antes de encontrar um novo equilíbrio sobre bases diferentes. Suas mudanças de marcha tinham fendido a crosta, provocando em tudo sismos e erupções. Projetado fora das fossas oceânicas, as águas inertes cuja massa fantástica havia submergido e inundado as terras, viam, sem dúvida, nesse acontecimento, a origem do mito do dilúvio, que se encontra hoje na tradição de povos de todas as partes do mundo. As águas se tinham retirado, mas não todas. Gondawa se encontrava colocada, pelo novo equilíbrio da Terra, ao redor do novo Polo Sul. O gelo havia tomado e imobilizado as águas dessa elevação súbita, que sacudia o continente. E sobre esse talude, os anos, os séculos, os milênios haviam acumulado fantásticas espessuras de neve, transformadas por sua vez em gelo pelo seu próprio peso. Isto Coban não havia previsto. Seu abrigo devia se reabrir quando as circunstâncias tivessem tornado a vida novamente possível na superfície. O motor do frio devia parar. A máscara devia dar respiração e calor aos dois, que jaziam ali. A perfuratriz abriria seu caminho para o ar e para o sol. Mas as circunstâncias não tinham nunca se tornado favoráveis. O abrigo tinha se tornado um grão perdido no fundo do frio, e que não teria jamais germinado sem o acaso e a curiosidade dos exploradores. Hoover levantou-se. Proponho, disse ele, que rendamos homenagem numa declaração solene à intuição, inteligência e obstinação dos nossos amigos das expedições polares francesas, que souberam não somente interpretar os dados tão diferentes das suas sondas e tirar as conclusões que vós sabeis, mas sacudir a indiferença e a inércia das nações até que elas se juntassem e nos enviassem aqui. A Assembleia levantou-se e aprovou Hoover por aclamação. É preciso também, lembrou Leonova, render homenagem ao gênio de Coban e ao seu pessimismo, que, conjugado, fizeram-no construir um abrigo à prova da eternidade. Ok, minha boneca, replicou Hoover, mas ele foi muito pessimista. Foi Locan quem tinha razão. A arma solar não destruiu toda a vida terrestre, visto que estamos aqui. Houve sobreviventes, vegetais, animais e homens. Poucos, sem dúvida, mas era o suficiente para que tudo recomeçasse. As casas, as fábricas, os motores, a energia engarrafada, toda a quinquilharia da qual eles viviam tinha sido destruída, fracassada. Os que se salvaram caíram de bunda no chão, nus. Eram quantos? Talvez algumas dezenas, dispersadas pelos 5 continentes. Mais nus do que vermes, porque não sabiam fazer nada. Tinham mãos das quais não sabiam mais se servir.
O que é que eu sei fazer com minhas mãos? Senhor Hoover, cabeça grande? A não ser acender o meu cigarro e dar uma palmada no traseiro das moças? Nada. Zero. Se eu tivesse que pegar um coelho correndo para poder comer, vocês veem o quadro? O que é que eu faria se estivesse no lugar do sobrevivente? Mataria para encher a barriga com insetos, frutas, quando fosse a ocasião, animais mortos, quando eu tivesse a sorte de encontrá-los. E eis aí o que eles fizeram. Eis aí onde eles caíram. Mais baixo que os primeiros homens que haviam começado tudo para eles. Mais baixo do que as bestas. Sua civilização desaparecida, eles se encontraram como caramujos, dos quais um menino quebrou e tirou a casca, para ver como era feito por dentro. Ora, caramujos eles devem ter consumido muitos, e isso não anda depressa. Espero que tenham encontrado muitos caramujos. Você gosta de caramujos, boneca? Eles partiram novamente do degrau mais abaixo da escada e refizeram toda a subida, recaíram no caminho. Subiram mais ainda, e recaídos, obstinados e cabeçudos, e nariz para cima, recomeçavam sempre a subir. E irão até em cima, mais alto ainda, nas estrelas, e eis aí, eles estão lá. Eles somos nós. Eles repovoaram o mundo, e são tão trouxas quanto antes. E prontos a fazer explodir tudo de novo. Não é bonito isto? É o homem. Foi um grande dia de exaltação e de sol. Do lado de fora, o vento no chão tinha caído na sua velocidade mínima. Não era mais de que 120 por hora, com momentos de calmaria, quase total, inverossímeis, de uma doçura inesperada. Desencadeava suas fúrias muito alto no céu. Limpava-o da menor mancha de nuvem, do menor grão de poeira e de bruma. Fazia-o brilhar de um azul intenso, todo novo, alegre. E a neve e o gelo estavam quase tão azuis quanto ele. Na sala do conselho, a assembleia fervia. Leonova havia proposto aos sábios prestarem um juramento solene de consagrar sua vida a lutar contra a guerra e suas formas mais ferozes, a besteira política e a besteira nacional. Abrace-me, pequena irmã vermelha, aparteara Hoover, e acrescentemos a besteira ideológica. Ele a havia apertado de encontro ao seu ventre, ela havia chorado. Os sábios de pé, braços estendidos, haviam jurado em todas as suas línguas e a tradutora havia multiplicado os juramentos. Roetot pusera então os seus colegas ao corrente dos trabalhos de equipe, da qual ele fazia parte com Lucas e que mostrava o relevo fotográfico dos textos gravados no muro do abrigo. Tinha acabado o relevo de um texto reparado desde o primeiro dia, do qual ela havia encontrado e traduzido o título. Tratado das Leis Universais, e que parecia ser a explicação da equação de Zoran. Diante da sua importância, Lucas tinha se encarregado ele mesmo de projetar os 200 clichês fotográficos na tela analisadora da máquina tradutora. Era uma notícia de uma importância extraordinária. Mesmo que Coban morresse, podia-se esperar compreender um dia o tratado e decifrar a equação. Hess levantou-se e pediu a palavra. Sou inglês e feliz por sê-lo. Penso que não seria um homem completo se não fosse inglês. Ouviram-se risos e apupos. Hess continuou sem sorrir.
Alguns continentais pensam que consideramos todos aqueles que não nasceram na ilha da Inglaterra como macacos apenas descidos de um coqueiro. Os que pensam assim exageram ligeiramente. Desta vez, os risos dominaram.